E aí, pessoal? Vocês sabem qual contexto surge que a gente conhece atualmente como ciência? Cara, as bases da ciência moderna foram lançadas no século XVIII, o famoso século das luzes. É nesse período em que o método científico começa a surgir, nos moldes que a gente tem atualmente. Mas antes de partir para o assunto, eu gostaria de pedir para deixar um like, se inscrever no canal para assim a gente expandir o iluminismo pelo Brasil. Uma definição de iluminismo é o processo de esclarecimento através do uso da razão e da liberdade de pensamento, que teve o início no século XVIII, o famoso século das luzes. Basicamente, esse iluminismo ele vai trazer algumas novidades no campo da política, da filosofia em geral, das ciências da natureza, entre outras coisas. Para a gente contextualizar esse século XVIII, vai lembrar de algumas coisas anteriores a ele, como, por exemplo, algo que eu gosto sempre de lembrar, a imprensa de Gutenberg, que foi uma grande revolução em termos de divulgação de ideias que aconteceu ali no Renascimento, e muito desse iluminismo se dá numa continuidade de alguns movimentos que surgem ali no Renascimento. Ao final do vídeo, eu vou fazer uma comparação entre iluminismo e Renascimento para a gente perceber algumas coisas que são pertinentes a cada movimento, que pode gerar alguma confusão em algumas pessoas, mas a gente vai tentar esclarecer o máximo possível. A primeira coisa que a gente deve pensar sobre o iluminismo é o nascimento do método científico, que é algo que vai distinguir a ciência a partir do século XVIII e aquilo que era desenvolvido anteriormente ao século XVIII. Mas quer dizer que só existe ciência a partir do século XVIII? Talvez. Antes do século XVIII, você tinha algumas experiências, algumas ideias importantes já sendo elaboradas, como a contribuição de Galileu, por exemplo. Contudo, essas experiências anteriores ao século XVIII, elas ainda não conheciam um método universal, um método uno, levando a cada pessoa a trabalhar de uma forma ligeiramente diferente. Sobretudo, elas utilizavam muito do que a gente conhece como dedução. Para a gente sintetizar, essa dedução ela é uma ferramenta lógica que vem desde os tempos de Aristóteles, que dentro da lógica aristotélica é o argumento perfeito para se trabalhar em qualquer coisa. Imagina a seguinte frase: todo filósofo é voador. Tomando essa premissa como verdadeira, que todo filósofo é voador, vamos para outra premissa. Alguma banana é filósofa. Bom, se hipoteticamente a primeira premissa for verdadeira e essa segunda também for, a partir disso eu posso deduzir, ou seja, eu posso concluir que alguma banana é voadora. Bom, basicamente isso é um argumento lógico perfeito. Ignora que um filósofo seja voador ou que bananas voam, mas a questão é, na lógica, isto é perfeito a partir do momento que você tem como verdade essas duas primeiras frases que eu proferi. Você pode trocar essas duas frases por outras frases e a partir disso você concluir, deduzir outra coisa. Essa lógica aristotélica, ela é quem vai trazer os maiores ganhos científicos anteriores ao século XVIII. Porque é um argumento perfeito, né? Você, através de duas premissas conhecidas, você consegue deduzir uma outra premissa que já está implícita nas premissas já conhecidas e averiguadas enquanto verdadeiras. É assim que muitos conhecimentos que até hoje a gente usa, foram desenvolvidos até então. Entretanto, no século XVIII, a dedução vai deixar de ser a grande força motriz desse conhecimento racional. A partir do século XVIII, a indução vai ser o objeto pelo qual os cientistas vão se apegar, o objeto lógico. Isso se dá através do cientista Francis Bacon. Ele que é o cara que vai ser responsável por trazer esse método científico, criar esse método científico, e que esse método científico vai ser a grande marca da ciência moderna, e até hoje ele é um grande norte para a nossa ciência. Como funciona esse método científico? Bom, a primeira coisa do método científico é você tem que ter observação. Primeira coisa, você observa. Você vai observar algo acontecendo, você vai observar alguma
coisa na natureza ou na vida política, você vai observar algo. Passo 2. Você vai analisar aquilo que você observou, porque você tem que entender, você tem que minimamente entender mais ou menos o que está acontecendo ali nessa sua observação. Então, o segundo passo é análise. O terceiro passo é a formulação de hipóteses. Você, a partir do momento que você observou, analisou, você vai criar hipóteses para explicar aquilo que você analisou ali. Então, se você observa tal coisa, você vê que aquela coisa é de tal maneira, você vai criar uma hipótese para que essa coisa seja daquela forma. Ou seja, eu vou observar um pato voando. Depois eu vou analisar esse pato. O pato é branco, tem penas, bate a asa para voar. E aí depois eu vou criar hipóteses sobre por que o pato é daquela forma. Uma hipótese é porque o pato não tem peso e por isso ele consegue voar, ele não pesa nada. Outra hipótese é porque o pato é descendente do dinossauro. Eu vou criando hipóteses para então chegar na quarta etapa, que é a etapa da experiência. A partir do momento que eu tenho a minha hipótese, o pato não tem peso. Então eu vou pegar aquele pato e vou pesar. Opa, esse pato pesa 5 quilos. Então, 5 quilos não flutua no ar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar outra hipótese, caso aquela hipótese não bata. A ciência ela não trabalha com uma hipótese absoluta. A ciência ela precisa de questionamentos para se mover. Porque a ciência, diferente da dedução, que é um argumento lógico perfeito, a ciência ela trabalha com a possibilidade de dúvida. A ciência trabalha com dúvidas. O pato ele é descendente dos dinossauros voadores, enfim, ele tem uma estrutura óssea que facilita ele voar. Eu tinha pensado nessa hipótese. Essa hipótese bate, o pato tem essas características. Beleza, aí então eu tenho a confirmação da hipótese. Então você tem aquele passo. Criação de hipóteses, essa hipótese pode ser verdadeira ou não. Caso ela seja verdadeira, você confirmando ela, você vai ter aquilo que a gente chama de teoria. Que a teoria é o final do método científico. Uma teoria é quando você confirma aquelas hipóteses que você levantou. A partir do momento que você confirma aquela hipótese, aquilo é uma teoria científica. Isso significa que aquilo, dentro da ciência, é uma verdade. Até que alguém derruba essa teoria, aponte que tem algum problema, enfim. Se ela é uma teoria, é sinal de que ela é amplamente aceita, ela seguiu todo o rigor científico, ela teve experiências, ela teve comprovações. Então, para uma hipótese dentro da ciência se tornar teoria, é sinal de que essa hipótese se sustenta. Então, muitas vezes a gente escuta os outros falando: a teoria da evolução das espécies é só uma teoria, não tem nada de comprovação. Isso é papo furado. Essa pessoa não sabe o que é o método científico. Essa pessoa está tentando desautorizar a ciência sem ao menos saber o que é a ciência. Então, quando algo é teoria, essa coisa ela foi amplamente comprovada. Diferente de outros conhecimentos humanos, como religioso, que, por exemplo, você tem a palavra, Deus existe, e você não pode questionar isso. A ciência não, qualquer coisa você pode questionar. Essa é a base da ciência moderna. E isso vem desse iluminismo, que une a razão, o uso da razão, portanto, essa análise de dados, essa coisa, e mais a liberdade de pensamento. Bom, uma outra coisa interessante sobre o iluminismo é que você vai ter, pela primeira vez, um conhecimento laico, ou seja, livre de qualquer influência da igreja, pensando o homem, pensando a natureza, pensando o pensamento também, né? Pensando uma série de questões, analisando racionalmente, sem nenhum uso de verdades absolutas. Dito isso, o iluminismo não tem somente essa questão para trazer para a gente. Muitos filósofos também vão surgir nesse contexto, pensando em outras coisas além desse método científico. Biólogos, químicos, a lista é grande. Eu vou trazer aqui alguns nomes e mais ou menos a sua contribuição. Uma das grandes novidades que esse iluminismo vai trazer vai ser uma compilação de uma série de conhecimentos que estavam sendo formados ali, através do que a gente conhece hoje como enciclopédia. Ali no século XVIII, o francês Denis Diderot ele vai liderar, junto com outros filósofos, com outros
grandes cientistas daquela época, vai liderar a escrita de um livro ou uma coleção de livros, reunindo todo o conhecimento humano, pelo menos pretendendo reunir todo o conhecimento humano científico, não vai agradar a Igreja Católica. Porque, veja bem, até então, a Bíblia era o principal livro de conhecimento humano. A Igreja Católica vai ver essa enciclopédia como um grande perigo que concorre com a Bíblia. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é proibir esse livro, colocar essa enciclopédia na lista de livros proibidos, né? O Index Prohibitorium Librorium, alguma coisa assim, eu não sei falar latim. Mas essa altura, no século XVIII, os filósofos, os pensadores, eles não estavam mais preocupados com a Igreja Católica. A Reforma Protestante já tinha acontecido. O Renascimento já tinha acontecido. O Carlos I já tinha perdido a cabeça. Então, esse iluminismo ele nasce nesse ambiente de uma série de transformações sociais dessa Europa que levam a um contexto propício a essa liberdade de pensamento e a essa liberdade de diversidade de assuntos a serem pensados. Ainda nesse aspecto científico, nós temos algumas pessoas que contribuíram muito para as ciências atuais e que surgiram nesse contexto iluminista. Entre eles, a gente pode citar o Daniel Fahrenheit e o Anders Celsius. Ambos vão fazer estudos sobre a temperatura, vão criar escalas de temperatura que vão contribuir tanto para a química quanto para a física, e que essas escalas vão receber respectivamente os seus nomes. Dentro da biologia, por exemplo, teremos também o Carl von Linné, que vai fazer a famosa classificação dos seres entre animais, vegetais e minerais, que vão se desdobrar em filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Além disso, na química vai surgir um camarada chamado Lavoisier, que no seu estudo podemos sintetizar aquela famosa frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que é um princípio utilizado tanto na química quanto na física e que inclusive a gente também usa para pensar a comida, né? No domingo você faz um almoço maravilhoso e na janta você requenta o resto do almoço e na segunda-feira você ainda aproveita os restos da janta para transformar em outra coisa, né? Mas saindo um pouco do ramo das ciências da natureza, para a história, a maior contribuição do iluminismo seria a crítica ao absolutismo. Porque veja bem, desde ali do final da Idade Medieval, o absolutismo veio se fortalecendo através do poder dos reis, que era visto como divino, portanto inquestionável. Veja bem, no iluminismo, nada é inquestionável. A liberdade de pensamento e o uso correto da razão se dá através da sua liberdade de questionar. Então, o poder dos reis também serão questionados. Vale lembrar que Carlos I morreu no século anterior, né? Seguindo essa lógica do pensamento político, filosófico, nós podemos citar talvez um dos pensamentos mais importantes do iluminismo, o pensamento de Voltaire, sintetizado na frase: posso não concordar com você, mas eu lutarei até a morte pelo seu direito de dizer o que você tem a dizer. Bom, isso ainda no século XVIII. Nem sempre a história anda para frente. Como a gente vê, hoje a gente tem um presidente que diz que vai fuzilar petralhas, ou que manda repórteres calar a boca. Outro filósofo também importante do iluminismo é o Montesquieu. Ele que vai sugerir que o melhor Estado é aquele que separa os seus poderes em três: legislativo, judiciário e executivo. Esses três poderes devem ser independentes entre si, devem ter pesos iguais e devem fiscalizar um outro e trabalhar harmonicamente. Daí que vem a nossa construção do nosso Estado atual, nosso Estado moderno, pelo menos em tese, dividido em três poderes. Um outro filósofo também que vai ser importantíssimo nesse aspecto político do iluminismo é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai escrever algumas obras importantes, dentre elas O Contrato Social, e ele vai defender que a melhor forma de governo seria uma república, não uma monarquia. Porque ele defende que a tese de que todo poder emana do povo, é dele essa frase. Além disso, ele vai se contrapor a outro filósofo que era defensor do absolutismo, que é o Thomas Hobbes, que escreveu O Leviatã,
num século anterior. É muito comum contrapor Thomas Hobbes com o Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, por sua vez, defendia que o homem era o lobo do homem e que era necessário que houvesse um poder acima do homem comum para oprimi-lo e fazer com que ele não agredisse outro homem. Ou seja, ele vê que a sociedade toda é ruim, o homem por si só é ruim e que é necessário ter um poder acima do homem para controlar esse homem. O Jean-Jacques Rousseau não. Ele vai dizer o contrário. O homem é bom por natureza. O problema é a sociedade que o corrompe. E aí ele vai fazer uma série de reflexões sobre as sociedades primitivas e como essa vida primitiva levava o homem a uma vida comunitária, uma vida harmônica, em equilíbrio, e que o problema vai começar a surgir a partir da formação das propriedades privadas, enfim. Esse é um resumo muito grosso modo dessa filosofia. Além disso, ainda no espectro político, o liberalismo vai surgir dentro desse contexto, trazendo uma crítica, além, é claro, desse poder absolutista, mas ele também vai trazer uma crítica econômica, na forma dos escritos do Adam Smith. Em grosso modo, o que o Adam Smith está criticando nesse momento são as práticas mercantilistas do Estado absolutista. Num vídeo anterior que eu expliquei para esse canal sobre o absolutismo e sobre o mercantilismo, vimos que esse mercantilismo acontece através de um controle estatal, de um monopólio, ou seja, o Estado é que comanda as práticas econômicas e está monopolizado em seu poder. O Adam Smith ele vai criticar exatamente essa questão do monopólio do Estado. Ele vai defender a liberdade de concorrência, sobretudo a liberdade dessa burguesia ascendente que já no século XVIII estava bem nutrida, já estava bem formada. Ele vai defender que essa burguesia possa competir, inclusive com o Estado, por que não? E que o papel do Estado não é esse, não é fazer monopólio econômico. O papel do Estado é garantir que as propriedades privadas sejam respeitadas. Então, para Adam Smith, a economia deve seguir uma economia de livre mercado. Ele vai falar sobre a mão invisível do mercado, que, segundo ele, esse mercado vai se autorregular sem que o Estado precise interferir. E ele vai dizer que a função do Estado é criar leis, e essas leis vão, enfim, garantir a ordem pública, vão garantir a ordem social, e essa é a função a qual se limita o Estado. A parte econômica, a parte de oferta, demanda, procura, quem vai regular tudo isso é o próprio mercado, não mais o Estado. Então essa é a teoria do Adam Smith, em grosso modo. Um outro camarada que também vai ser tem uma grande influência sobre esse iluminismo e sobre essa forma de pensar cientificamente é o Descartes. Descartes, basicamente, ele vai ser um filósofo extraordinário, a matemático, uma série de atribuições que lhe são dadas, porque o seu pensamento é muito amplo. Para esse vídeo eu gostaria de salientar o pensamento do Descartes de que não existe uma verdade a priori, ou seja, não existe uma verdade dada. Essa verdade ela deve ser construída através do uso da razão e com base em experiências, em empirias. Então essa também é uma grande influência sobre o pensamento científico, o pensamento iluminista. É a razão que vai ordenar, que vai ler e interpretar esses dados, essas experiências, e essa razão vai criar então uma verdade que pode vir a ser contestada por uma outra razão melhor, uma outra experiência mais aprofundada, enfim, tudo isso pode ser contestado. A ciência trabalha com essa hipótese de contestação, mas só se combate a ciência com uma ciência melhor ainda. Vale lembrar, não existe outra verdade absoluta que esteja acima da ciência, porque a ciência ela é esse exercício daquilo que o homem tem de melhor, que é a sua razão, que é a sua inteligência. Então, é somente essa ciência que vai superar outra ciência. No caso, é só uma ciência mais aprofundada, melhor refletida, melhor pesquisada, com mais dados, que vai superar uma outra ciência. Não uma canetada do presidente.
Então, para a gente finalizar de maneira proveitosa, vamos fazer a diferenciação entre o Renascimento e o Iluminismo, tendo em vista que muitos alunos às vezes perguntam quais são as diferenças, confundem um pouco as nuances entre um movimento e outro. O Renascimento ele vai ser um movimento ali que vai iniciar no século XIV e vai durar até ali o XVI aproximadamente, e que ele vai girar em torno de um redescobrimento dos conhecimentos da antiguidade. Então ele vai reaproveitar aquilo que os gregos já faziam, aquilo que os romanos já faziam, vão retomar e a partir daí vão criar coisas novas. E esse movimento ele vai ser sobretudo em cima das artes, da filosofia, da arquitetura e das ciências, né? Pegando aquela coisa da alquimia e alguma coisa ali da física. Mas ainda não vai ter o método indutivo. Eles ainda vão se apropriar muito da dedução aristotélica, da lógica aristotélica. Por sua vez, o iluminismo ele é um movimento, sobretudo, do século XVIII. Ele vai ter ali o seu boom no século XVIII, mas há alguns autores que apontam o seu surgimento ainda no século anterior, de uma forma embrionária. Eu mesmo acredito que a Revolução Inglesa ela já é um sinal desse iluminismo, ela já é uma anunciação desse iluminismo. E esse iluminismo ele vai se preocupar, sobretudo, na criação desse método científico, trazendo a indução como a melhor forma de pensar, a melhor forma de atribuir a razão e chegar a conhecimentos novos. E ele vai ter um papel muito político, muito filosófico. Muito mais do que o Renascimento. O Renascimento serão poucos autores que vão pensar politicamente. Eu, por exemplo, agora nesse momento só consigo lembrar do Maquiavel, que ele vai fundamentar a ciência política. E na base do Renascimento vai ter o conhecimento antigo. Eles vão estar resgatando o conhecimento da antiguidade. Já no iluminismo, a base do conhecimento não é nenhum outro conhecimento anterior, e sim o uso da razão. É a partir da razão que se constrói outro conhecimento. Mesmo que só se tenha razão, não tem nenhum pano de fundo, outro apoio em outro autor antigo. Então no iluminismo você tem essa grande novidade, você não precisar se embasar em nenhum outro autor clássico. Bom, é isso, gente. Eu vou pedir mais uma vez que vocês curtam, se inscrevam no canal, e aí semana que vem tem um outro vídeo aí pra vocês. Tchau, tchau.